Oi, minha gente viajada! Está começando mais um My Trip diretamente de Toronto, no Canadá. Isso mesmo, vocês já estão conhecendo um pouquinho sobre a minha história e do meu esposo nesse processo de pegar a permanência. Ainda não temos o PR e hoje vocês vão ficar sabendo nesse vídeo que é possível já vir do Brasil com o PR, o Permanent Residence. Vocês vão assistir esse vídeo todo para poder entender isso, tá? E esse vídeo também vai abrir muita cabeça de você que já está pronto para vir para o Canadá. O governo canadense te quer e você talvez não faça nem ideia disso, viu? Pela sua idade, pela sua escolaridade. Então fique aqui nesse vídeo porque tem muita coisa importante. E eu já vou apresentar novamente quem está aqui comigo. É Carolina Almeida, ela é consultora de imigração licenciada pelo governo canadense. Isso é muito importante. Ela é sócia da Dreams, essa empresa que está aqui por trás desse vídeo, né? Tá por trás, não, tá bem na frente. É a nossa fonte principal. Então fique aí, depois da vinheta a gente volta. E eu já vou logo pedir para você seguir o canal, porque tem muito conteúdo toda semana. Também siga o Instagram da Dreams. Qual é, Carol? É o dreamsies.ca. E o meu, @Maiane Nogueira, porque tem muito entretenimento aqui no canal e também lá no Instagram. Agora eu vou deixar a Carol falar. Ela já vai falar muito durante esse vídeo. Vou logo avisando que quem tá com conteúdo aqui na mão é ela, viu? Eu só vou guiar mesmo, fazer meu papel de jornalista, tentar traduzir esses temas que às vezes é um pouco burocrático, né? Não é muito da nossa seara, até porque Carol, como eu disse, é licenciada para falar sobre isso, lida com isso todos os dias e já tá trazendo um monte de gente do Brasil para cá e daqui a pouco sou eu e o Thiago também pegando a nossa residência, né? Então, Carol, hoje a gente vai falar sobre qual o melhor perfil para imigrar para o Canadá, né? Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre... Tem bastante coisa aí, vai. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Express Entry, esse programa queridinho de todos. Carol, fala aí com a gente, todo mundo já quer te ouvir, porque é importante falar sobre o Express Entry e qual o melhor perfil para imigrar para o Canadá hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Carolina Almeida, sou consultora de imigração da Dreams. E eu espero que a gente traga conteúdo aqui valioso para vocês, né? Para vocês aí estarem ajudando nesse plano do Canadá. Mas eu gosto sempre de começar, desmistificando um pouco essa questão do Express Entry, né? O Express Entry, ele na verdade, ele é um sistema. E dentro desse sistema, ele tem 3 programas, né? Ele tem o programa do Canadian Experience Class, ele tem o programa do Federal Skilled Worker e do Federal Skilled Trade. Então, ele por si só, ele não é um programa, mas ele vai ser um sistema que vai avaliar o perfil de alguns candidatos que são elegíveis para esse programa específico. Ah, entendi. Então, corrigindo, tá? Eu falei programa porque todo mundo conhece como programa, né? Mas nada melhor do que quem entende do assunto para nos dar um norte melhor. Então, o Express Entry, ele é um dos sistemas do governo canadense para a gente migrar e dentro dele tem mais 3 programas. Exatamente, 3 programas. Que eu e Thiago até a gente classifica no... A gente está trabalhando para vocês serem elegíveis para o Canadian Experience Class. E isso vai acontecer, gente, para daqui a 2, 3 anos ainda, tá? Só para vocês terem ideia de como começa a preparação. Então, a gente já saiu do Brasil há um ano atrás, se preparando para aplicar para esse programa. Exatamente. Então, são três tipos de programas. Quais são eles? Então, o Canadian Experience Class, né? Qual é a elegibilidade? O que é que você precisa para ser elegível para esse programa, né? Então, você vai precisar de pelo menos 1 ano de experiência de trabalho no Canadá e você vai precisar de um inglês ou francês, né? Ou ambos, mas a proficiência de língua ali intermediário avançado. Isso vai depender de qual é a área que você tem experiência aqui no Canadá. Então, essa é a elegibilidade do programa para o Canadian Experience Class. Além disso, a gente tem o Federal Skilled Worker. Então, o Federal Skilled Worker é para trabalhadores qualificados que têm experiência de trabalho não necessariamente no Canadá, tá? Então, assim, você tem 1 ano de experiência de trabalho contínuo, full-time, fora do Canadá, você pode ser elegível. Então, o que é que você vai precisar dentro desse programa? 1 ano de experiência de trabalho full-time, contínuo e um NOC qualificado. Você vai precisar de inglês intermediário avançado, né, como requerimento mínimo. E você vai precisar de pelo menos um diploma ali do ensino médio.
além da comprovação financeira, dependendo do tamanho da sua família. Então, esses são os requerimentos para o programa, tá? E o Federal Skilled Trade eu não entro muito em detalhes dentro desse programa nesse momento, só porque a gente vai estar focando um pouquinho mais em trabalhadores qualificados e não em trabalhadores como trades. Ok, que seriam o quê? Os trades? Os trades, ele estaria englobando ali os trabalhadores que têm uma experiência técnica e manual. Então, quem é que entra ali nos trades, né? Os trabalhadores de construção, carpinteiros, pintores, pessoal que trabalha mais com mão de obra mesmo, né? Exatamente. Que a gente fala no Brasil faz tudo. Exatamente. Encanador, Encanador, pintor. exatamente. Entendi. E esse precisa ter inglês também? Precisa ter inglês também, mas o inglês também ele acaba sendo mais baixo, né? Olha, tá vendo que tem oportunidade Tem- para todo mundo. tem opções. Vamos lá, vamos focar nesses dois primeiros, né? O Canadian O Experience Canadian Class e o Federal Skilled Worker é o que a gente vai estar focando um pouquinho mais hoje Porque aqui. é o que abrange o maior número de imigrantes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que é que a gente diz muito desses programas, né? Você ser elegível para o programa não significa que você é competitivo, né? Então, o que é que acontece? Você pode ser elegível para os programas, você pode abrir o seu perfil dentro do Express Entry, que é o sistema que vai avaliar o perfil de cada candidato. Então, como é que o sistema ele vai estar avaliando, né? Ele vai estar avaliando os fatores humanos, então a sua idade, o seu nível de escolaridade, o nível de inglês e ou francês, experiência de trabalho no Canadá. Aí a gente tem o que a gente chama de combinação de habilidades, né? Então, dependendo da sua do seu nível de inglês, né, e o seu nível de escolaridade, você vai ganhar uma pontuação. Dependendo do seu tempo de trabalho no Canadá e o tempo de trabalho fora do Canadá, você vai ganhar uma outra pontuação. Então, eles fazem essa troca, essa troca de habilidades ali. E a gente tem também os pontos adicionais. E aí, esses pontos adicionais vão ser dados para quem? Para quem tem francês, inclusive um spoiler aí do candidato. Então, quem tiver francês vai ter uma pontuação a mais. A gente daqui a pouquinho vai mostrar a tabela para ficar mais claro para vocês. Então não saia daí que a gente vai mostrar a imagem, né? Porque a gente é muito visual. Então a gente vai mostrar as pontuações. Para quem tem francês, tantos pontos. Inglês, tantos pontos. Escolaridade. Então fique aí que você vai saber melhor se a sua nota já se aproxima. Ó que beleza, a gente já vai mostrar para vocês se você já tá perto de ser ou se já até tem a nota ideal, né? Exato, exato. Para vir pelo Express Entry. Exato. Então, voltando aos pontos, a pontuação e os pontos adicionais. Quem tem irmão ou irmã que mora aqui no Canadá e já é PR, ou o canadense, também ganha ponto adicional, né? Quem tem uma oferta de trabalho, então é um empregador que entrou ali com um programa de LMIA, que é uma oferta de trabalho que é aprovada pelo governo canadense, também ganha ponto adicional. E essa tabelinha, ela vai se diferenciar se você é solteiro ou se você é casado, né? Então, a gente tem, se você é casado, ainda tem a pontuação do cônjuge, né? Então, o que é que ele vai avaliar no cônjuge? Experiência de trabalho no Canadá, nível de escolaridade e o nível também de uma das línguas, de um dos idiomas, o inglês ou o francês. Então, por isso que muita gente vem já casado, né? Porque os dois juntos, a pontuação pode ser que fique maior, né? Às vezes ajuda. Inclusive tem gente que acha, eu tô solteira, vou, né? Não sei se eu vou, se não vou. É possível também, a gente vai mostrar isso pra você, que a sua tabela também pode contar muitos pontos. Mas quando vem de casal, a pontuação já aumenta, né? Depende. Depende. Por exemplo, meu Depende. exemplo... tudo depende, tá? No meu exemplo, cara, ainda os meus pontos não estão contando, só o de Thiago, né? Só o de Thiago, por enquanto, né? Por enquanto. Então, é o que a gente diz. Quando você vem com um casal, a pontuação pode subir ou ela pode descer. Porque o que acontece? Todo o ponto do candidato principal, ele vai diferenciar se você tá ali como solteiro ou se você tá como casado. Então, se você tem um cônjuge, você vai ter uma pontuação um pouquinho a mais do cônjuge, mas se o cônjuge não tá, né, com nível de inglês ou não tem um nível de escolaridade que ganha uma pontuação, então na verdade a sua pontuação pode inclusive cair, né? Então quando a gente trabalha com os dois, a gente tem que ver realmente ali como é que o cônjuge vai tá ajudando, né, você ali como um aplicante principal a ganhar mais pontuação. Nesse caso que a Carol tá falando, que é o que acontece comigo e com o Thiago,
você tem o tempo para se preparar, né? Se você já não estiver vindo do Brasil pronto, você pode ter esse tempo, que é o meu caso, 2, 3 anos, vai depender da gente, da nossa evolução aqui, para conseguir essa pontuação. Por exemplo, eu vi com o meu inglês básico, estou estudando, meu inglês está melhorando, para que talvez ano que vem, né, ou 2024, eu consiga fazer a prova e ter uma pontuação boa. Exatamente. Então, assim, o bom da gente estar esclarecendo nesse vídeo é isso. Não fique com medo porque você não tem o inglês. Não, você vai vir para aqui estudar. Olha que oportunidade, né? Então, exatamente. O Canadá te dá tempo para você se preparar. E é por isso que é bom você amarrar já tudo com a sua agência de imigração, porque eles têm que te conhecer. Eles que têm que ficar ali no seu PO, Maiane, já tá na hora de você, né, se preparar pro inglês, sua prova e tal. Então, vou começar logo colocando aqui todos os contatos da Dreams, o WhatsApp, Instagram e e-mail, para que vocês entrem em contato, porque eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo já pensando, eu preciso me preparar. E aí entre em contato com eles. Agora vai, Carol. Continua. Isso, inclusive, é o que faz parte da estratégia de imigração, né? A gente vai estar falando aqui de alguns perfis que... Alguns perfis ele já está, inclusive, apto para você já vir, né, diretamente do Brasil como residente permanente. Mas isso não significa que você não tenha oportunidade para migrar aqui. Então, dentro da estratégia, a gente vai fazer um planejamento de 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Vai depender muito ali do perfil de cada um. Quando a gente precisa concluir um curso. Exatamente. Quando a gente conversou com vocês, né, quando a Maio te contrataram a Dreams, a gente fez um planejamento de 3 anos no momento que você entrasse aqui no Canadá. Então, o Thiago veio, né, para poder fazer um curso de 2 anos. Ele vai estar trabalhando por 1 ano para ser elegível ao programa do Canadian Experience Class. Então, a gente conseguiu traçar essa estratégia de residência permanente através de um programa temporário, né, através do estudo ou do trabalho. A gente vai fazer 1 ano agora no Natal. Olha como passa rápido. Passa muito rápido. E já, assim, o Thiago tá concluindo o curso. Então, assim, a nota vai subir. Vamos. E agora a gente vai falar sobre a pontuação, né? Essa bendita pontuação que a gente fica acompanhando do Express Entry para saber se a gente já tá perto dessa nota, que inclusive tem abaixado esse ano todinho, veio abaixando. Semana passada eu vi, agora recente, no Instagram da Dreams, porque eles sempre postam no Instagram todas as notícias, né, que o governo de imigração aqui, o governo canadense fala sobre imigração, eles postam tudinho. Então isso é muito bacana pra gente ficar tendo uma noção ali, né, de em que momento é melhor. Então eu vi no Instagram, vocês postaram, que a nota está em 491, ou seja, abaixou bastante, porque quando a gente chegou aqui acho que estava 540, né? Em julho de 2022 a pontuação estava em 557, variando para 400, aí agora variou para 491. Exato. Ou seja, de 557 abaixou bastante. E a tendência é que ela abaixe ainda mais no ano que vem, viu, minha gente? 2023. Essa é a esperança da gente. Essa é a esperança, né? Porque é o que o governo canadense quer trazer mais pessoas. E também a nota acho que estava mais alta por conta da pandemia também, né? Isso, exatamente. Então, o que é que eu gosto de trazer, né? O que é essa pontuação de corte? A gente está lá no Express Entry, você abre o seu perfil e você tem um pool de candidatos, né? Então, você recebe uma pontuação específica e o governo faz assim, cada 2 vezes por ano, né, o governo vai dizer, vamos chamar aqui 3.000 candidatos. Você quer participar? Olha, você é um artista, gente. O nosso é um artista. Né? Esse aqui é o Blue, gente. Artista, gente. Vamos voltar agora ao Express Entry. Como é que a gente chegou até aqui? Sobre essa pontuação, que está em 491. Exato, hoje está em 491. Então, quando a gente faz essa avaliação, né, do perfil, você tem lá a sua pontuação e aí normalmente a cada 2 semanas o governo vai lá e diz assim, olha, vamos chamar 2.000 candidatos. Não tem, tipo, ele pode ir em 2 semanas, 1 mês, não tem, é quando ele quer. Assim, não tem um calendário específico, mas a gente tem um calendário ali o que normalmente acontece. Então ele não vai dizer assim, olha, todo dia 1º e todo dia 15 é o que eu vou estar chamando, não. Mas é com frequência, então? É com frequência. A cada 2 semanas, normalmente nas quartas-feiras, né? A gente, pelo histórico aí, é o que a gente vê que acontece.
ele vai chamar os 2.000 candidatos com a maior pontuação. A partir dessa pontuação, quem tem a menor pontuação é o que a gente chama da pontuação de corte, né? Então, a gente se baseia de trabalhar no seu perfil baseado ali na pontuação de corte dos últimos sorteios. Então, a gente vê muito esse histórico, né? O que aconteceu. Por isso que vocês indicam uma pontuação, A gente indica uma pontuação, exatamente. Então, o que acontece? Hoje, a gente indica uma pontuação acima dos 490. E por que isso? Porque a gente vê que o que aconteceu pré-pandemia, né? A pontuação, ela variou ali pré-pandemia 2019, 2020, entre 452 a 471. Durante a pandemia chegou até a 478, mas durante a pandemia foi um sorteios meio estranhos. E aqui eu tô falando de sorteio sem ser programa específico, tá? Porque durante a pandemia aconteceu, a pontuação baixou bastante, mas para programas específicos. Então eu tô trazendo aqui a realidade de hoje, né? Não programa específico, sorteio de não programa específico, pré-pandemia. Então a gente tava ali 452, 470, um pouquinho ali acima. Hoje, o que é que a gente vê? Quando os sorteios de não programa específicos retornaram, a pontuação subiu para 557, todo mundo se assustou, meu Deus do céu, é uma pontuação muito alta, né? E aí a gente vê que gradativamente todo sorteio ela vai baixando, né? Hoje a gente tá na menor pontuação do ano, né? E ela foi gradativamente baixando. Então, 491, a gente hoje recomenda que você tenha pelo menos 490 ali no seu perfil, para que você esteja competitivo naquela pool de candidatos, né? E não sendo apenas elegível para o programa, mas de fato competitivo para receber ali o famoso, né, ETA, né, ou ITA, ou ITA, né? Que é o Invitation to Apply, é o convite para você aplicar para sua residência permanente. A nossa conversa aqui é muito baseada em fatos e realidades, e a gente quer realmente não iludir, né? É mostrar mesmo a real. Porque a Carol poderia falar que, olha, mas não se preocupe, que abaixo de 490 a gente consegue te trazer para o Canadá, né? Consegue te dar o PR, enfim. Mas a real aqui não vale a pena a gente falar isso aqui, porque daqui a 2 anos, que é quando a pessoa for aplicar, pode ser que já mude. Pode ser, é instável, é igual o câmbio, pode abaixar ou pode subir. Então é por isso que eles trabalham com a realidade, né? E o histórico, né? A gente sempre junta ali os dois. O que é que a gente vê hoje? O que é que aconteceu no passado? E assim, é o que eu digo, a imigração ela pode mudar a qualquer momento. Então a gente não pode garantir que o que a gente diz hoje, né, vai de fato estar valendo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Mas por a gente ter essa experiência já no campo, né, por anos, a gente consegue ver para onde é que o governo está caminhando. Então a gente não controla exatamente qual é a decisão do governo, mas a gente consegue trabalhar com esse histórico, né, e quais são as prioridades do governo. Então a gente consegue dar um norte ali naquele sentido, com certeza. Agora a gente vai mostrar as tabelas, né? E antes eu pedi pra Carol pra gente inverter um pouco, porque a gente vai mostrar também que é possível já vir do Brasil com o PR. Ou seja, você já dá um salto enorme, já chega aqui muito bem no Canadá. Então, é possível sim. A gente vai mostrar que perfil é possível já vir do Brasil com essa pontuação alta. Mas primeiro a gente já vai mostrar aqui que é uma coisa que acontece muito, porque até vocês que estão me assistindo, assistem o meu canal, são muito parecidos comigo e com o Thiago, na faixa de 34, 36 anos. Então, é por isso que a gente vai começar mostrando essa realidade aí, né, Carol? A Carol vai mostrar a tabela de solteira, a tabela de casado e a pontuação que cada um pode atingir. Isso. E também no final a gente vai mostrar a pontuação máxima, né? Pra você que já, por exemplo, tem um inglês fluente, qual é essa pontuação? Qual seria o ideal, perfeito? A gente vai mostrar também. Então, maravilha. Eu gosto muito de trazer esses o exemplo de perfil para vocês terem uma noção de como é que a gente, primeiro, né, pode estar traçando essa estratégia. E segundo, talvez você, como a Mai falou, talvez você já esteja preparado, já esteja apto para emigrar como residente permanente do Brasil e a estratégia de residente temporário não seja necessária no seu caso, tá? Então, o que eu vou começar aqui, Mai, eu vou até pegar meu computador só para poder a gente tá... Mas daqui a pouco eu vou colocar as imagens para vocês também aqui na tela da tabela. Isso, pronto, maravilha.
Então, o que acontece? Qual é o perfil que a gente está trazendo aqui, né, como um exemplo? A gente vai ter uma pessoa com 31 anos, né, que está vindo para o Canadá para poder estudar e ela tem um planejamento de 3 anos. Então, no momento que ela chegar aqui, ela vai estar com 34 anos. Quer dizer, no momento que ela chegar aqui, ela vai estar com 31 e no momento da aplicação, ela vai estar com 34 anos, tá? Então, aqui na tabela, o que é que vocês vão ver? Que pela idade, no momento da aplicação, né, que ela vai estar com 34, o que é que ela já conseguiu? Ela já estudou aqui no Canadá, então ela saiu do Brasil com bacharelado. Ela veio para o Canadá para poder fazer uma pós-graduação e ela saiu ali do inglês intermediário e ela conseguiu atingir o inglês avançado, tá? Então, o que é que essa pessoa tem? Essa pessoa, no momento, né, da avaliação daqui a 3 anos, levando em consideração que a pontuação mantém do jeito que está agora, essa pessoa vai ter 83 pontos, né, pela idade, e aí vocês vão vendo aqui, 128 pelo bacharelado mais a pós-graduação aqui, inglês avançado, 124 pontos. Essa pessoa vai ter trabalhado já 1 ano aqui no Canadá em um NOC qualificado, né? Então ela vai estar recebendo 40 pontos. E aí, lembra que eu falei da questão da habilidade, que dependendo do seu nível educacional, né, e do seu nível de idioma, você vai ter uma pontuação específica. Nesse caso, pelo nível educacional, né, mais o idioma, ela vai ter mais 50 pontos, né? Experiência de trabalho em idioma, de novo, 50 pontos e pontos adicionais por ter estudado aqui no Canadá, 15 pontos. Essa pessoa solteira, ela vai estar com 490 pontos, tá? Que é o ideal. Que é o que a gente indica, né, hoje em dia. Desse lado aqui, você vai conseguir ver a questão do mesmo perfil casado, tá? E aí, o que é que você vai ter que levar em consideração do cônjuge, né? Que o cônjuge também tem um bacharelado ou uma pós-graduação. O cônjuge também tem 1 ano de experiência de trabalho mínimo aqui no Canadá e o cônjuge também tem um inglês avançado, tá? E aí você vai ver que a pontuação por idade, o idioma, ela varia um pouco, né? Então ela é um pouquinho menor, mas no final ela meio que dá uma balanceada ali e aí esse perfil ele vai ter 494 pontos no total, tá? Então aqui é um planejamento de 3 anos, né, para uma pessoa que veio para o Canadá com 31 anos e está aplicando para residência permanente aos 34. E são 2. Exatamente. Casal. Exatamente. Porque quando um aplica, o cônjuge também recebe, tá, gente? Agora a gente tem uma situação ainda mais ideal, né? Mais ideal, exatamente. Então aqui a nossa próxima situação é para quem está vindo do Brasil com 35 anos. Então vamos lá, né? Para quem está vindo do Brasil com 35 anos, o que é que eles estão buscando? Então, como a gente já tinha falado, inclusive no vídeo anterior, né? Que é quem é que ganha a maior pontuação no Express Entry por idade? O pessoal que está ali de 20 a 29 anos. Eu só posso migrar dentro dessa idade? De jeito nenhum. Existem possibilidades. 20 a 29 anos é o supra-sumo, sabe? É o que o Canadá quer. Então, se você tem de 20 a 29 anos, acorda, porque não dá pra perder tempo, não deixa passar dos 30, porque já vai facilitar mais pra você. Exatamente. Mas se você tem 35, também é possível. Ainda tem a possibilidade, exatamente. Ainda não, na verdade tem bastante possibilidade. Sim, aí nesse de 35, Nesse de 35, qual seria o perfil ideal se você tem 35 anos hoje, né? Você, com 35 anos, você vai ter um mestrado. Então, você que tem 35, né? Você tem um mestrado ou um bacharelado profissional. Dá um exemplo aí, Carol, do que seria um bacharelado profissional, né? Equivalente aqui. Uma faculdade de Direito, por exemplo. Ela vai ganhar a mesma pontuação que um mestrado. Você precisa ter o inglês avançado, né? Você vai precisar ter o francês pré-avançado. Com essas 2 línguas, você vai ter uma pontuação a mais lá nos pontos adicionais. Então, o francês, ele vai te dar não só 12 pontos... A gente tá falando do ideal, viu, gente? Exatamente. A gente tá falando do francês, porque o francês aqui, como mais uma vez a gente tá falando, ganha muito ponto, viu? É muito bom mesmo. Então, assim, nossa, tem gente que já vem do Brasil preparado para ficar aqui por conta do Exatamente. francês. E a gente tem clientes assim, né, que se prepararam com antecedência. Vamos dizer assim, ó, você tá com 33 anos e você quer imigrar. Não tem francês? Estuda francês, entende?
Então, assim, a gente teve clientes que entrou exatamente aí nessa estratégia, né? Alguns preferem vir pra cá estudar aqui, que foi o caso de vocês, outros preferem se dedicar no Brasil pra já vir como residente permanente. Aí aqui entra aquela conversa de que tem gente, eu tenho amigos meus, viu? Ah, porque se for pra passar os perrengues, trabalhar em qualquer lugar, eu não vou não. Não vou me dar o desfrute de ficar 6 meses trabalhando em qualquer coisa. Então, se prepare daí, né? Se você quer chegar aqui bem, com a mesma vida que você tem no Brasil, se prepare daí. Porque aí já vem mais, com mais pontos. Isso. Né, Na verdade, para fechar aqui, mais essa questão dos 35, que a gente parou ali, né? Na idade, no mestrado ou no bacharelado, no inglês ou no francês. E uma coisa que eu preciso acrescentar é a experiência de trabalho no Brasil. Então, essa pessoa também precisa apresentar pelo menos 3 anos de experiência de trabalho. Na área. Não em um NOC qualificado, né? Então, não exatamente na área que a pessoa estudou, mas que seja ali no NOC. Advogado de uma empresa. Pode ser. A gente pode estar apresentando ali como, se a pessoa tinha empresa própria, seria profissional autônomo, né? Ou se a pessoa estava trabalhando para uma outra empresa, aí de fato ali como funcionário, né? De um empregador específico. Entendi. Tá? E aí, a mesma coisa, que a gente consegue ver a diferença da tabela, né? Se a pessoa está vindo como solteiro e se a pessoa está vindo como casado, né? Você vê que se a gente está falando aqui de casado, o cônjuge, ele tem que estar mais ou menos no mesmo nível, tá? Da outra pessoa. Então, se a pessoa teve ali um mestrado profissional, o cônjuge, ele precisa ter pelo menos ali um bacharelado também, né? E ele precisa ter o inglês ou francês também avançado, tá? Então, aí aqui, o que a gente vê? 498, se a pessoa tá vindo sozinho, né, solteiro, ou a gente tem 503, se a pessoa tá vindo com um casado, né? Então, já ganha um pouquinho, né? Exato, ganha um pouquinho, mas você vê que tanto nos dois casos, a pontuação está já acima da pontuação de corte. Então, uma pessoa com perfil desse, de 35, com inglês, com francês, e 3 anos de experiência de trabalho no Brasil, ela já pode estar imigrando diretamente como residente permanente. Olha aí, tá vendo? Então você já pode vir para aqui para o Canadá com essa tabela aqui, com essa pontuação de 490, 503 para os dois casados e 498 solteiro. Então isso já pode ser feito do Brasil, né? Já contrata a Dreams, contata aqui embaixo. E aí eles já começam o seu processo para dar encaminhamento para que você já venha com o PR, Permanent Residence. Que muda muito, né, Carol? Já cheguei aqui com o PR? Isso. Assim, é o que eu digo. Você chegar aqui com o PR, ele vai te dar algumas vantagens, né? Qual é a grande vantagem que eu digo? Você já vai ter acesso, né? Você já vai chegar aqui com os mesmos direitos de um cidadão canadense. Já vai chegar com um plano de saúde. Exatamente. Você vai poder estudar, você vai poder trabalhar da mesma maneira que um cidadão, como um aluno doméstico. Então, Carol, qual seria aquela tabela ideal, a bonitinha, a pontuação máxima para quem quer vir do Canadá já com PR? Qual seria essa numeração? Então, o que eu vou estar trazendo aqui, qual é a pontuação máxima que você pode adquirir, né, ou atingir em cada um daqueles critérios, que você não de fato precise de um suporte de um empregador, uma experiência de trabalho aqui no Canadá, sem esse vínculo já, né? Então, assim, na avaliação por idade, a pontuação máxima que você pode estar recebendo são 110 pontos. Quem é que recebe 110 pontos? Quem tem a idade ali entre 20 e 29 anos. No nível de escolaridade, qual é a pontuação máxima que a gente recebe? 150 pontos. Agora, quem é que recebe 150 pontos? Aquele perfil que tem um doutorado. Se a gente está falando de Ou idioma... seja, bem ideal, bem perfeito, né? De 20 a 29 anos, com Com doutorado, exato. É um pouco difícil a gente atingir, né? Já a graduação ali do doutorado aos 29. Não é impossível, mas pela realidade que a gente vê é um pouco mais difícil. O perfil que a gente vê... alguém aí que vocês conheçam? Manda esse vídeo. Fala aí, comenta aqui que eu tô curiosa. Manda esse vídeo pra pessoa, com certeza. Mas a realidade é que a gente vê o pessoal com doutorado já ali na faixa um pouco acima dos 30, né? Mas, de novo, se ele perde pontos por idade, ele ganha ali no nível educacional. Tá? Então, aqui a gente está trazendo só a pontuação máxima que você pode, né, tá atingindo nesse momento. Então, mas de 20 a 29 tem uma outra novidade, porque se não tiver o doutorado, tem uma coisa boa. A questão do francês.
Exatamente. Então, assim, a gente tem a questão da língua, né? Qual é a pontuação máxima que você pode atingir ali com a língua? Com o inglês, né? Ou, na verdade, sim, o idioma principal. A gente sempre fala, eu foco muito ali no inglês, mas a realidade é que o idioma principal pode ser o inglês ou o francês, tá? Pode ser um dos dois. Então, seu idioma principal, você vai estar ganhando 136 pontos se você gabaritar a prova, tá? De novo, pontuação máxima. Mas normalmente o que é que a gente vê? O pessoal ganhando ali 124 pontos, porque tá com o inglês ou francês ali avançado. Se você tem o segundo idioma, tá? E o seu segundo idioma, ele vai estar ali entre o nível intermediário avançado, de novo, você pode ganhar mais 12 pontos, tá? O francês, e aí tá, eu digo que é sempre assim, né? É o pulo do gato para quem tá entre 20 e 29 anos e quer focar em uma das línguas, né? Tem um bacharelado, quer focar em uma das línguas. Foca no francês, tá? Não foca no inglês, por quê? O francês hoje, ele vai te dar aqueles 124, 136, se você tiver uma nota ali avançada, mas ele ainda te dá uma pontuação adicional de 50 pontos. Só pelo francês, o inglês não vai te dar essa pontuação. Tá? E, além disso, a gente precisa de pelo menos 3 anos de trabalho, né, no Brasil, para que você possa, assim, estar recebendo aí a pontuação de transferência de habilidades que a gente estava vendo, né? Dependendo do seu nível educacional e seu nível de idioma, você vai ganhar uma pontuação específica, né? Então, a gente vai estar falando ali dos 50 pontos. Então, na verdade, é 100 pontos no total. Então, isso é o cenário ideal, né? Que a gente colocou aqui para que você tenha uma ideia mesmo, porque às vezes a gente fica sem norte com tanto número. É claro que muita gente não consegue atingir essa nota e aí a Dreams vai por outros meios até que você alcance. Vou trazer aqui a minha realidade para vocês. No meio desse ano, a gente fez uma reunião com Carol, mais ou menos a gente estava numa pontuação de 440, assim, bem baixa, né? A gente estava até preocupados, mas como agora começou a baixar e o Thiago vai concluir o curso, eu também vou fazer a prova de inglês, então tudo isso vai aumentando com o tempo, tá? Mas dedicação vai ter que ter, né, Mai? Com certeza. Não dá pra vir pra aqui pro Canadá, igual eu falei no outro vídeo, deixar de me levar aqui não rola, tá? É pra vir, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra crescer na vida. É isso aí. Gente, vamos chegando ao final desse vídeo, falamos bastante, mas eu tenho certeza que deu muito norte pra você e o papo ficou gostoso. Então comenta aqui no vídeo, qualquer dúvida que você tiver, a Dreams também está à disposição. Vou colocar aqui o contato de novo. Primeiro contato, vocês vão falar com o Weber, depois ele vai direcionar a Carol. Ele faz ali o filtro dele. Tem também Léo, que trabalha também na empresa, a parte mais operacional, né? Então, qualquer dúvida, joga pra Carol, tá bom? Entre em contato com a gente. Mai, muito obrigada mais uma vez, foi muito bom estar aqui. E como a gente diz, né, tudo que a gente discutiu aqui são perfis que a gente brinca muito dizendo assim, né, o perfil ideal. Mas não significa que o Canadá é apenas para esse perfil. Muito pelo contrário. O que a gente trabalha aqui são com estratégias de imigração, né, com planejamento, para que você possa atingir, né, o seu objetivo final de se tornar o residente permanente aqui do Canadá ou até o cidadão canadense, né? É aí que a gente planeja, exatamente. E a gente faz aí o planejamento para te ajudar a atingir, né, esse objetivo final. Obrigada mais uma vez. Então vou me despedindo e até o próximo My Trip. Obrigada.